A gente sabe que é muito importante mostrarmos o nosso trabalho para as pessoas, participar de exposições, seja ela coletiva ou individual, porque muitas vezes a gente consegue, dentro dessas exposições, vender o nosso trabalho. E foi o que aconteceu com a Pri. Conta pra gente, Pri, como que foi a primeira exposição que você teve, que você conseguiu vender uma obra de arte? Eu sempre falo aqui que não existe maneira melhor de vender do que em exposição. Essa é a minha experiência, eu continuo sempre confirmando isso. Mas a primeira exposição que eu vendi uma obra não era uma exposição de arte de artistas. Eu vou explicar o que aconteceu. Eu coordenava, eu trabalhava na prefeitura e eu era coordenadora e formadora de professores. E aí eu precisei realmente dar bastante formação para os professores, porque eles tinham formações diversas. Então, por exemplo, eu tinha um professor que era doutor em História da Arte pela Unicamp, e eu tinha professoras também que eram assim, tinham se formado em pedagogia, depois de muitos anos foram lá, fizeram uma especialização EAD em arte e conseguiram ser professoras de arte. É uma formação muito diferente. Eu tinha professores ali que nunca foram artistas realmente, porque não criavam arte nenhuma, e eu tinha professores que eram super artistas, que tinham ali uma carreira em paralelo com as aulas, né, que eles davam na prefeitura e tudo mais. Então, eu achei que seria muito legal que eu colocasse essa ideia de que era para sair do caderno de desenho e para sair da folhinha sulfite, né, que eles precisavam apresentar novos tamanhos, novos suportes, novas formas também de suportes, né, porque fica no retangular normalmente, né. Então, eu dando essa formação para os professores, e eu resolvi, então, no primeiro ano que eu estava dando essa formação, eu resolvi fazer uma exposição de arte mesmo dos alunos da rede municipal. Então, o que eu quero dizer? Eu falava assim, não é exposição de mural de escola, aquele muralzinho de escola que tem a cortiça ali, que coloca um monte de folha sulfite com um monte de coisinha igual. Com percevejo, né? Preso com percevejo, cheio de desenho meio que igual, porque a professora de arte foi lá e falou, vai todo mundo fazer o passarinho desse jeito aqui, olha. Isso quando não é xerox pintado, né? Assim, coisas que eu já vi, assim, que eu gravo num outro vídeo, as piores coisas que eu já vi em aula de arte. Mas eu resolvi que então ia culminar numa exposição de arte mesmo. Os professores toparam, alguns, claro, né, foram resistentes, afinal, se nem eles tinham uma produção de arte, eles não sabiam nem por onde começar para fazer os alunos produzirem e tal, mas ok, eu dei muito suporte, foi um ano de trabalho e tal, e que culminou numa exposição. Gente, foi muito legal. Essa exposição dos alunos foi muito legal, que teve até a imprensa de Campinas, aqui da região, não foi só de Vinhedo. Assim, todo mundo surpreendeu muito. Teve assim, fizeram uma escultura de papel machê do Abapuru enorme, com umas colagens, foi uma coisa tão interessante. Inclusive, eu pegava a temática para ser trabalhada. Então, essa que eu tô contando foi em 2012, que foram os 90 anos da Semana de 22. Por isso, trouxeram arte moderna para lá, embora a gente saiba que a Tarsila do Amarela não participou da Semana de 22, né? Mas ela era uma das nossas modernistas, né? Isso você sabe, né? Porque você manja muito de... Eu sei porque eu estudei História da Arte bastante. Eu não lembrava disso, não. Eu sei porque eu estudei História da Arte. Mas a exposição deu muito certo. Então, quando foi no ano seguinte, eu resolvi fazer uma nova exposição, continuar aí. E o detalhe, não foi exposição em uma escola, foi exposição no Centro Cultural aqui da cidade, num espaço de exposição onde artistas também expunham lá. Então a exposição foi feita num ambiente propício para uma exposição de arte. Então a gente tirou a arte da escola e trouxe para um ambiente onde as crianças puderam visitar seus trabalhos com um outro olhar, né, num espaço expositivo. Então eu resolvi fazer no ano seguinte uma exposição. Também eu não lembro qual foi o tema específico, mas eu quis trazer os professores artistas para essa exposição. Ou seja, mostrar que as crianças que estão ali na sala de aula, porque às vezes parece que o professor de arte é um professorzinho, a tia, um que só sabe fazer caderno de desenho, dar xerox para pintar. E eu queria muito mostrar para o mundo que não, que a maioria ali era artista, com uma produção artística e tudo mais, e que eram artistas dando aula ali
para os alunos e trazendo eles para uma outra realidade, né? Um outro tipo de produção que sai daquilo que a gente ainda vê demais nas escolas, que é o caderninho de desenho e coisa semelhante. Então, eu pedi para os professores que eram artistas também trazerem uma ou duas obras, a depender do tamanho, para a gente fazer um espaço dentro dessa exposição que englobava todas as escolas da rede municipal, teria esse espaço para os professores artistas. E eu também, como eu não estava na minha função de professora da rede, eu estava como coordenadora e formadora, mas eu também sou artista e eu levei uma tela para lá, uma tela chamada O Beijo. Eu gosto muito dessa tela. E eu levei essa tela somente, né, até porque ela já era um pouco maior e tal. E aí a gente se revezava para estar ali cuidando da exposição, né? Era uma exposição grande com obras dos professores e tudo mais. Então eu gostava de estar pessoalmente lá também acompanhando todo esse processo. Então quando foi na abertura dessa exposição, veio muita gente, né? Todos os professores da rede municipal foram para lá. Nós que somos professores, né? Eu já não sou mais, mas trabalhei muito tempo nisso. Nós temos o HTPC, que é o horário de trabalho pedagógico coletivo. Normalmente é uma reunião na escola para tratar de assuntos pedagógicos e assuntos da escola e tal. Mas os professores foram no seu horário de HTPC visitar a exposição, então tinha muita gente lá. E aí um professor que eu não conhecia, ele era um professor de ciências do Fundamental 2, que eu nunca tinha visto, ele veio conversar comigo, viu que eu estava ali meio que cuidando ali daquele ambiente, e veio falar, olha, eu fiquei apaixonado por uma tela, essas telas estão à venda, né, esses trabalhos estão à venda? Eu falei, não, a princípio não, né, não foi conversado disso. Eu falei assim, ele falou assim, eu queria muito comprar uma tela que eu vi aqui. Eu falei, me mostra, né, qual é a tela, eu posso conversar com o artista. No final, gente, era a minha tela, O Beijo, que ele quis comprar. Eu não sabia nem que preço que eu ia colocar ainda naquela tela, não tinha realmente pensado nisso. Aí eu falei, olha, eu te passo, né? Eu falei, me passa aqui. Na época a gente se comunicava muito por e-mail, nem existia o WhatsApp na ocasião. Então eu falei, me passa o seu e-mail e tal, eu converso com você. Acabou que eu mandei o preço, a única coisa que ele pediu foi para dividir em 2 vezes, então ele dividiu em 2 vezes e comprou a tela. Essa foi a primeira vez que eu vi o quanto que tinha de potencial de você vender um trabalho numa exposição. E veja, nem quem estava indo lá eram professores da rede para ver as obras dos alunos, né? E eu nem estava achando que eu estava me dando uma oportunidade, nem para mim, nem para os outros professores. Eu só queria mostrar que sim, temos muitos professores artistas na rede municipal. E acabou que resultou na venda do único trabalho que eu expus. A exposição, ela tem um poder mágico, né, de fazer com que o artista seja mais visto, seja admirado, e às vezes, assim, não só aquela obra ali que está exposta, mas só da pessoa, do espectador, conhecer você, saber o seu nome, e depois, por exemplo, hoje tem as redes sociais, né, tem a internet, que é muito mais fácil, pesquisa a pessoa lá no Instagram, pesquisa no site e tal, conhece o trabalho, muitas vezes não vende só aquela obra, mas vende outras, né, acaba adquirindo outras obras. Então, assim, toda forma que a gente tem de fazer exposição é sempre muito bom, é sempre muito válido. Você conhece, na exposição, você conhece curadores, você conhece muitas vezes dono de galeria, e conhece o mais importante, né, que são os nossos futuros clientes. Exatamente. Bom, se você também tem uma boa história aí de venda em exposição, ou se você quer contar a primeira venda que você fez numa exposição, conta pra gente nos comentários, é muito emocionante, né? A gente tá ali expondo do nada, é isso que querem. Nem a nossa obra, né? Você não espera por aquilo, como eu realmente não esperava, e aí querem o seu trabalho, né? E ainda mais que foi uma venda tão simples, então foi uma coisa muito legal. Então conte a sua história legal aí pra nós. Se você gostou dessa história, se você gostou desse vídeo, deixa o like, se inscreve no canal para acompanhar os nossos vídeos aqui, ativa o sininho. Até o próximo vídeo. Até.